Ah, meu Deus, eu tinha que Ao vivo. Boa noite. Vamos aguardar um pouco as pessoas irem chegando. Vamos fazendo aqui o esquente da nossa live de hoje. Uma live bem bacana. Vamos esperar um pouco as pessoas chegarem. Ainda aqui não entrou, não consigo ver ainda. 2 pessoas já. 2. Esperar um pouquinho aqui. Pronto, já tá. Acho que o volume todo. Mas eu não vou ler mesmo. Vamos esperar mais um pouco. Um minutinho para as pessoas irem chegando, participarem dessa nossa live de hoje. Que diferença, hein? 5 pessoas na sala. Bom, gente, vamos começar a nossa live pelo Sindicato dos Médicos da Bahia, hoje, dia 23 de novembro de 2020. Como nós falamos aqui esse mês, novembro tem muitas cores. Nós já falamos sobre o Novembro Azul, com o Dr. Marcelo, sobre o câncer de próstata, o Novembro Roxo, conversamos com a doutora Mariana sobre a prematuridade. Hoje estamos aqui para conversar sobre o Novembro Laranja, que fala sobre o zumbido e afins, né? E para isso, nada melhor, ninguém melhor do que a doutora Zumbido. Hoje a nossa convidada é a doutora Clarice Saba, também diretora do Sindicato dos Médicos. A doutora Clarice é formada pela Escola Baiana de Medicina, especializada no Rio de Janeiro e fez fellow na Holanda, nos Estados Unidos. A doutora Clarice, ela tem inclusive uma página, né? Ela tem onde ela fala, ela é a doutora Zumbido. E vai conversar com a gente aqui. Ela é médica preceptora da Escola Baiana de Medicina de Santa Isabel, de Otorrinolaringologia, e a diretora técnica da CEOB, Clínica de Otorrinolaringologia da Bahia. Então eu queria começar mesmo, Clarice, sendo diretora do Sindicato dos Médicos, eu queria agradecer a disponibilidade para a gente tratar sobre esse assunto que muitas pessoas nem sabem que existe, né? Obrigada, Clarice, por você estar aqui. Obrigada. Né? Eu que agradeço sempre. Eu tô achando fantástica essas suas lives, viu? Né? Então, assim, agradeço o convite e acho que o assunto zumbido, por mais que a gente fale, ele é inesgotável. Então, vamos começar com uma coisa bem objetiva. O que é o zumbido e como é que a gente aborda o zumbido para as pessoas? O que é o zumbido? O que é que pode causar o zumbido? Então, o que é o zumbido? O zumbido é todo e qualquer barulho que você ouve em uma ou nas 2 orelhas ou no centro da cabeça que não tem uma fonte externa de som. Então, muitas pessoas acham que um zumbido é só o zum. Não. Qualquer barulho é zumbido. Inclusive, podemos ter o zumbido musical, o zumbido vocal, né? Então, existem vários tipos de zumbido. Vários tipos de zumbido. E as causas são diversas. Eu costumo brincar com meus pacientes, dizer para ele que o diagnóstico tem que ser diferenciado para cada um. Porque cada um tem uma ou mais causas de zumbido. Cada um, eu digo cada orelha, cada paciente. Tá. Eu li um pouco que o zumbido, normalmente, ele começa na infância e na adolescência. Mas a misofonia, a hiperacusia, a perda da audição, essas outras alterações, as labirintopatias, também tem esse processo mais na infância e na adolescência? Ou podem ser coisas que aparecem associadas a outras doenças? Na verdade, podem ser coisas que aparecem associadas a outras doenças. O zumbido, ele pode ocorrer também na infância. Ele não costuma aparecer na infância. Então, algumas pessoas vão desenvolver na vida adulta ou na terceira idade, ou algumas crianças também podem ter zumbido. A mesma coisa a misofonia, os gatilhos podem ser separados ou juntos. Então, fonofobia, misofonia, hiperacusia, né? Então, que a hiperacusia ela está muito junto com o zumbido, que é o quê? A hiperacusia, todo mundo vai dizer assim, quando a gente ouve demais? Não. É quando você ouve tudo que está numa altura normal, como se tivesse um amplificador lá dentro, entendeu? Aí você ouve a hiperacusia e aquilo incomoda. A misofonia também é um incômodo ao som. Misofonia insuportável. Mas você tem outras reações, inclusive reações emocionais que são gatilho e é involuntário.
entendeu? E a fonofobia é uma coisa que a gente ainda sabe pouco sobre a fonofobia, mas é um incômodo grande a determinados tipos de sons. Por exemplo, todo mundo tem aquela história de você riscar o giz, que agonia, não é? Pois é. Mas quem é portador da fonofobia, digamos assim, ele tem uma reação junto, ele lembra, ele normalmente aquele som chama uma memória emocional Negativa. E ele tem negativa normalmente, que é o gatilho, e ele tem uma exacerbada reação emocional junto. Então, a fonofobia, aí a gente tem que tratar junto com psicólogo, psiquiatra e tal. Eu tive, inclusive, uma paciente que ela tinha depressão por causa de um zumbido crônico que ela nem sabia que ela podia tratar. Ela tinha aquele zumbido, ela achava que aquilo era uma coisa que não resolvia mais. E ela tinha depressão porque era uma coisa insuportável para ela. Né? Ela não referia na tentativa de suicídio, mas era uma depressão que às vezes ela piorava muito. E assim, o que a gente diz para essas pessoas que têm zumbido? Procure o médico que atua em zumbido para fazer esse diagnóstico, porque alguns tipos de zumbido a gente consegue curar, sim. Curar? Curar. E outros tipos de zumbido a gente pode amenizar, pelo menos. E tem outros mais difíceis de lidar, que pelo menos a gente consegue devolver a qualidade de vida ao paciente, entendeu? Depende muito de como seja a abordagem. Então, é melhor que alguém entenda sobre o zumbido para saber como fazer isso. Então, a depressão é muito frequente, infelizmente, sabe? Nesses pacientes que são portadores de zumbido, às vezes são pacientes que já têm uma depressão, uma situação especial, e não sabem encarar bem o zumbido, ou ao contrário também. O zumbido pode levar aquele paciente a uma depressão por falta de opção. Eu canso de ouvir assim também, doutora, graças a Deus que eu encontrei, vou fazer alguma coisa, porque eu já estava imaginando viver com isso o resto da minha vida, entendeu? Tem patologias que deflagram o zumbido? Então, digamos, um diabetes descompensado, ele pode deflagrar um zumbido? Sim. E 80% dos pacientes portadores de zumbido, a causa é perda auditiva. 80%. Entendeu? Mas, esses 20%, você acha de tudo, inclusive envolvido perda auditiva com outros gatilhos, sabe? Então, eu costumo dizer também para o meu paciente o seguinte, o sal está para a hipertensão, assim como a orelha interna, né, ou melhor, como o açúcar está para a orelha interna, entendeu? Então, o açúcar ele é muito ruim para a cóclea, que é o computadorzinho do ouvido, é onde a gente ouve, onde a gente faz a troca, né, da energia elétrica para passar, né, para o crânio, lá para o cérebro. E o zumbido é gerado ali, o zumbido, um dos tipos de zumbido, o zumbido que tem a ver com a alteração elétrica das células ciliadas, e o labirinto também. O labirinto faz parte da orelha interna. É isso que você falou da perda auditiva. Os músicos têm muito risco para zumbido, né? Porque ficam ensaiando naqueles quartos fechados, né? Nos estúdios. Então ficam com aquele som alto. Alguns usam a borrachinha, mas eu acho que aquela borrachinha não é suficiente, né, Clarice? A depender do estúdio, realmente não é. Porque aquela borrachinha, ela vai atenuar, depender do tipo, 20 a 30 decibéis. Tanto que a depender, eu até digo, use o plug e use o abafador. Você não soma 30 com 30 e tem 60 de atenuação sonora. Não tem. Mas, pelo menos, você diminui menos. Porque, às vezes, eles estão tocando, a depender do tipo de música, do tipo de quantos instrumentos tem, a depender do tamanho do estúdio, do preparo do estúdio. Aí é que tá. Um estúdio, no barulho, muito mais de 120, 140, né, decibéis e reverberando o som. Se tiver um preparo de amortecimento de som, tudo bem. Mas se não tiver, reverbera ali. E não é um plugzinho só, a depender de quantas horas você faça, né? Porque existe a tolerância da cóclea, que é de 80 decibéis até 8 horas. Mas, né, por isso, isso aí já é mais ocupacional até, entendeu? Aqueles fones de ouvido para malhação, porque eu tenho uma amiga que ela diz, nunca use no máximo. Então a gente está empolgada ali na bicicleta ou correndo na rua, então eu sempre ligo, eu não posso botar no máximo. Você tem uma dica? Aqueles fones de ouvido, a gente está malhando. Qual é a sugestão? Então, a gente tem 2 dicas. A gente não proíbe o uso de fone, mas tem que usar o fone com a cabeça, é o que eu digo também nas entrevistas. Então, o que acontece? Eu sei. Então, o que acontece?
Você pode usar seu fone de ouvido, mas jamais passar da metade da potência do aparelho que você estiver ouvindo, o celular, ou o computador, o que for. Uhum. E a outra coisa é 2 horas, né? Você não deve ultrapassar também 2 horas. Então, esse pessoal que, por exemplo, às vezes eu tiro o meu paciente, quando ele tem a hiperacusia ou o zumbido, ele quer mascarar e ele dorme com fone de ouvido. Só piora, entendeu? Isso, exatamente. Entendeu? A situação piora. Exatamente. Outra coisa, quer ver uma coisa? Por exemplo, a hiperacusia, que é o incômodo intenso aos sons normais. Lembra que eu falei? Então, o que acontece? As pessoas aí pegam o plug e pá, ficam o dia todo. Cada vez que tira o plug, é o início de novo, é uma piora. Então, não pode usar também. Tem que fazer o tratamento, existe tratamento. E, na verdade, a hiperacusia tem uma resposta muito boa. Então, fica essa dica. Quando botar fonezinho pra malhar, tem que ir no médio. A gente passa raiva com isso, mas tem que ir no Tem que médio. ir no médio. Pra não ficar surdo. Chegou uma pergunta interessante aqui do Yuri. Ele perguntou se a labirintite ou as labirintopatias podem produzir o zumbido. Pois é, na verdade, uma pessoa ela pode ter zumbido e labirintopatia. Não é a labirintite que dá o zumbido, porque muita gente acha assim, eu tô zumbida, é labirintite. Eu tenho perda auditiva, não sei o que, é labirintite, tá. Não é bem assim. As coisas são de sintomas diferentes, né? Então, a labirintopatia é a tontura e ela tá na orelha interna. Então, ela tá lá no labirinto, que é ligado lá ao canalzinho e tudo. Mas aquela coisa que está acometendo, né, a orelha, para produzir o zumbido, ela também pode estar desequilibrando lá os líquidos e dando a tontura, entendeu? Então, assim, não é bem a labirintopatia que faz o zumbido, mas a perda auditiva ou até, a mesma coisa que acomete a cóclea, acomete os canais labirínticos, entendeu? O mesmo fator externo, O no mesmo caso, fator pode estar externo, faltando... exatamente. E até você me fez a pergunta, eu não respondi de forma completa, porque eu falei do açúcar, mas existem várias coisas. Então, por exemplo, se você tem DTM, que é uma alteração dessa articulação de postura, né? Também é gatilho para zumbido, é causa de zumbido. Problema de coluna, zumbido. Você tem problema de colesterol, de complexo B, de triglicéridos. Triglicéridos, então, tem gente que controla pelo zumbido. Sério? Sério. É interessantíssimo. Entendeu? E assim, e quando você se alimenta muito mal, que você faz o que a gente chama de disglicidemia, Sim. que é uma alteração, né, metabólica do açúcar, insulina e tal, também. Então, assim, você tem várias causas, né? DTM, você tem... Então, a gente tem o zumbido somatosensorial, para quem quiser saber o nome, que são, né? Tem o zumbido metabólico, que é por alteração de tudo isso que eu te falei, zumbido por perda auditiva, então somatosensorial, metabólico, blá, blá, blá. Então, tem vários tipos de zumbido. E, assim, é muito difícil você ver um paciente que tenha uma causa só, uma etiologia só. Entendi. Entendeu? A misofonia tem alguma relação com hormônios da gestação? Pode ter. Né, minha amiga? E como é que é isso? Olha, é o seguinte. Na verdade, alguma coisa muda aquele líquidozinho, a velocidade, ou a forma de absorção dos dos nutrientes de dentro da cóclea, as células ciliadas, entendeu? E aí você vai ouvir de forma diferente. A condução do som é feita de forma diferente. Entende? Então você pode matar assim, ó. Sim. Pois é. Exatamente. Principalmente os sons repetitivos. Nossa. Esse dá vontade de matar. E assim, é uma coisa que as outras pessoas nem sentem, não percebem, assim, não contam. E aquilo pra você fica aquela coisa tão incomodativa, né? Pois é. Nossa, Ninguém presta atenção, estranho. mas o misofônico, o transitório ou não, ele percebe qualquer som, entendeu? E era curioso que uma colega de São Paulo, Tani, ela tem uma família que tem misofonia. Então, todo mundo já acostumou a conviver com aquelas mulheres, porque todas pelo que ela me contou, são mulheres, né? E com misofonia. Então, os maridos já sabiam, elas ficam no canto da reunião de família, ela participa e está pode ser tratando. muito barulho que incomoda, né? Exatamente, mas elas dão um jeito dela lá. Isso, eu ia perguntar isso. O zumbido, ele tem uma característica familiar, assim como as labirintopatias? Essa sua amiga teve essa família de misofonia. Misofonia. Eu nunca tive um paciente que fosse de família, assim, mas esta, Dani, ela realmente relatou, e ela está fazendo até um trabalho de observação, começou a acolher vários, todo mundo mandou casos do Brasil para ela e tal, entendeu?
Assim como o zumbido, Clary, a misofonia, muitas pessoas não falam e não sabem que ela existe. Então, eu conheço pessoas que têm esse incômodo com pequenos barulhinhos e que nem sabem que aquilo é uma coisa. Quando eu comecei a falar sobre misofonia, as pessoas falaram, isso existe? Eu falei, existe. E aí você vai vendo como tem pessoas que têm essa mesma sensação, esse incômodo. Isso. E sabe de uma coisa? Tem gente que fala assim, que frescura esse barulho, que frescura, não suporta esse barulho, sai daqui. Nossa. E quer ver outro exemplo bem assim típico? Crianças e aniversário e aquela tal da estourar-bola. Tem crianças que ficam enlouquecidas, ela sai, ela não aguenta o parabéns, aquela bola, então, é para matar. Entendeu? Então, mas ninguém observa, entendeu? Agora, por exemplo, falando na pandemia, eu tive uma criança de 6 anos que ela estava, assim, irritada dentro de casa, ela já era portadora, né? Mas só que a pandemia e essa coisa toda que a gente já sabe, ela já era acompanhada, ela não era acompanhada. Ela tinha e não se sabia direito. Ela não sabia, sim. Mas houve uma exacerbação tão importante durante a pandemia que aí não teve como esconder. Então, aí eu orientei tudo direitinho e ela, graças a Deus, está direitinho agora. Entendeu? Então, assim, a bichinha sofreu, né? Irritada, e aí ninguém sabia direito, a família também sem saber, acha logo que é ou malcriação, ou teimosia, ou histeria, ou não sei o que lá. Não estou dizendo que essa família fez isso, mas eu estou dizendo que no grosso, né? As pessoas fazem isso. As pessoas, elas não sabem que isso existe, exatamente, né? Então, assim, às vezes pode achar que a criança tem alguma deficiência, tem algum transtorno de comportamento, porque tem medo de barulho. Eu conheço algumas crianças que têm esse problema com barulho mais assim acentuado. Isso. E ninguém nem pensa nisso. Pois é. A criança, a gente também tem tratamento, né? A misofonia e hiperacusia. A hiperacusia é mais fácil da gente lidar. A misofonia, às vezes, precisa um acompanhamento com psicólogo também. Depende. Depende muito de muitos fatores. Mas eu acho sempre legal, sabe? O psicólogo entrar na misofonia e na fonofobia precisa. Às vezes precisa até medicar, depende do quando o paciente me chegou, que fase que ele está, entendeu? Às vezes esse transtorno de muitos anos já mudou um pouco o comportamento da pessoa. Então você tem que resgatar. Ele é progressivo? É progressivo? Pode ser, mas não é obrigatoriamente progressivo, entendeu? Mas ele pode ser progressivo. E assim, tem inclusive o zumbido, né? Tem pacientes que dizem assim, doutora, eu tenho esse zumbido aí há 20 anos, mas tem uns 2 meses que eu não estou suportando. Não. Então a gente vai ver o que mais que está acontecendo. Que mudou, né? O que mudou, qual foi o outro gatilho, provavelmente uma outra causa, que a gente aí vai tratar também, vai controlar, né? Porque o tratamento também pode ser diverso, né? Ou postura, ou fisioterapia, ou dentista, a plaquinha. Ou, assim, eu trabalho, eu acho que é um trabalho multiprofissional. Sim. Então, eu sou otorrino, então eu não faço trabalho alheio. Sim. Então, se é um distúrbio de açúcar e tal, eu mando para o endócrino, mando para o nutricionista, sim, entendeu? Então, aí você tem que ir para o psicólogo ajudando, o psiquiatra às vezes tem que entrar também, sabe? Então, nós temos tudo isso. Então, a gente tem que apertar parafuso, como eu digo brincando também ao meu paciente. Vamos apertar esse parafuso aí, para ver onde é que a gente chega, entendeu? E assim, é muito bom o resultado quando o paciente faz tudo direitinho e que, por exemplo, um zumbido metabólico. O zumbido metabólico dá muito trabalho, porque depende muito da boa vontade e do empenho, da perseverança do paciente, entendeu? Por mais que ele esteja lá, porque não é assim, o açúcar tá bom amanhã eu tô bom. Então essa cóclea tem que retomar, tem que saber filtrar de novo. Eu sempre penso assim na cóclea com aquelas bolas de açúcar lá dentro, isso aqui. Aí já é viagem minha. As células ciliadas. E me conte um pouquinho, como é que foi esse prêmio internacional que você ganhou e como é que surgiu a ideia da doutora Zumbido? Já foi, inclusive, entrevistada em programa de rede de televisão. Então, na verdade, assim, me convidaram para fazer parte de um trabalho multicêntrico, né, que tinha uma colega da Austrália, eu aqui do Brasil, Tani também de São Paulo, e uma de Portugal, né? E aí a gente começou a fazer pesquisa justamente sobre a hiperacusia. Foi lá atrás, quando a hiperacusia ainda não era assim tão conhecida.
porque tem dor de ouvido às vezes também, entendeu? Pela contração. Então a gente começou a fazer dentro da hiperacusia o TTTS, que é a síndrome do túnel do carpo, não, viu, gente? Mentira, eu não sou ortopedista. É a síndrome do tensor do tímpano tônico, que é um músculozinho desse tamanho assim, ó, 0,3 milímetros, mas que faz um estrago. Ele contrai, entende? Dói, pode doer, mas ele dá muita tontura, às vezes até um mareiozinho rápido. Tipo a labirintopatia. Tipo a labirintopatia. Mas ele aí dá essa sensibilidade sonora, entende? Pior ainda, com esses sintomas todos. Então ele é por espasmo desse músculozinho. Então isso foi assim, entendeu? A gente fez, eu peguei... Vocês descobriram isso? Descobrimos, Nossa, entendeu? Nós pudemos confirmar isso. Porque eu peguei N pacientes na Escola Baiana de Medicina, cada um pegou um monte de pacientes, né? E aí a gente fez com tratamento com fisioterapia, com tratamento com medicamento, com dentista, não sei o quê. Fizemos vários diferenciados e aí nasceu esse trabalho interessantíssimo. Eu adorei ter feito esse trabalho. Que bacana. E aí nos rendeu esse prêmio, entendeu? Que é o Oscar do Zumbido, né? Que é um prêmio que a gente... todo ano, não, a cada 4 anos esse Oscar é dado para alguém. Jack Vernon, que foi um estudiosíssimo de zumbido. Então eu tive essa honra de ter esse award. Foi muito lindo o trabalho, deu muito trabalho, inclusive, mas foi assim, bem legal. Tá, e a ideia da doutora Zumbido, como é que é? A doutora Zumbido foi assim, porque como eu tratava zumbido, o pessoal veio, ô doutora Zumbido, não tá a brincadeira da cloroquina agora, da hidroxicloroquina, né? Pois é, ô doutora Zumbido. E aí ficou a doutora Zumbido, aí alguém me deu essa ideia de botar no meu site, doutora Zumbido e tudo mais, né? E aí pegou. Claro, e me fale um pouquinho da campanha Novembro. O que é que vocês... como é que é essa campanha em novembro? É para falar, são palestras, na internet, Tudo. vocês fazem algum atendimento? O que é a campanha no Novembro Laranja? Esse ano a campanha não pôde ser bem feita, Sim, porque, né? da pandemia. Não foi só por conta da pandemia. Eu estava proibida de falar sobre ela sim. como candidata, não podia ir na imprensa, né? Então, por isso também, a pandemia impediria um bocado, porque a gente faz atendimentos. Essa campanha, né, de alerta, conscientização a zumbido, e a gente já colocou misofonia, todas as alterações sonoras, é para conscientizar. Então, a gente tenta fazer palestra, a gente tenta estar falando assim para as pessoas saberem, por exemplo, que existe isso, que não é maluquice, que não é mau humor, que não é falta de educação somente. Tem uns que aproveitam, mas não é só isso, entende? Mas então, essa conscientização é muito importante, saber que você pode buscar seu otorrinolaringologista e tem a forma da gente pesquisar. E aí, normalmente, durante esse mês, eu faço vários atendimentos gratuitos, aumento o atendimento nos postos de zumbido, onde eu tenho, hoje está só no Santa Isabel. E a gente também faz exames. Eu monto cabine de audiometria e a gente faz audiometria gratuita para a população. Claro que num shopping você nunca vai fazer uma audiometria porque não é preparado com isolamento. Então você faz o que a gente chama de screening auditivo. Então se esse paciente tem perda, tem zumbido, vai ter lá, tem zumbido? Não tenho não, mas eu queria fazer audiometria, pronto. Mas se ele tem perda auditiva, eu já oriento ele, entendeu? E se tem zumbido, aí eu vou fazendo o encaminhamento, né? Quando todo mundo tem zumbido, aí vamos para ver o que a gente pode fazer. Então, assim, e aí eu tento ajudar realmente essas pessoas que, na verdade, não sabem nem aonde vão, nem o que vão procurar. Por isso que eu espalho bem, olha, tem um ambulatório de zumbido, era na Escola Baiana de Medicina. Por enquanto, da Escola Baiana de Medicina não está funcionando somente do Santa Isabel, SUS, e eu atendo privado também, claro, né, mas existe o SUS também que faz esse tipo. Você vai no posto de saúde e pede... Para ir para onde? Para o Santa Isabel? Para o Santa Isabel. Só que, como o sistema de saúde também mudou, está mais difícil, então a fila está bem grandinha. A gente tenta fazer alguma coisa, mas não consegue. Aí é pelo sistema de saúde da gente, né? Tá. E assim, tem algum caso que tenha sido muito interessante?
Então, algum paciente que chegou muito grave, que respondeu muito bem, ou alguém que chegou achando que não tinha nada e quando viu já tinha uma perda auditiva, porque eu conheço casos de pessoas que achavam que não tinha nenhum déficit auditivo, faz a audiometria e fala, nossa, tem um déficit. Pois é frequente isso também. É frequente, né? O paciente não tem noção de que tem perda auditiva. E tem. Então, assim, um caso muito interessante, eu tive de um paciente que teve, porque a Zika deu muita perda auditiva, né? E Covid agora está dando algumas perdas auditivas, tontura, zumbido, mas não com a frequência que a Zika foi danado. Ele lesava a mesma audição, né? E aí um paciente teve Não recuperava. Quer dizer, a gente tem que... porque perda súbita auditiva é uma emergência otorrinolaringológica. A gente tem que entrar logo no tratamento pesado, né? E muitas vezes você recupera, você pode recuperar, mas não podemos perder tempo. Então, o que acontece? Esse paciente, ele foi tratado, ele não foi tratado por mim, ele procurou um colega, o colega tratou muito bem, mas ele ficou com a anacusia de um lado, que é a anacusia, perda total de uma das orelhas e a outra normal. E ele fez o zumbido. Mas para essa pessoa, estava incomodando tanto, e ele tinha uma função que ele precisava das duas audições. Foi uma confusão. Eu sei que a gente indicou o aparelho, porque a outra orelha dele ficou perfeita. Aí ele fez a cirurgia e ficou bem. Porque existe uma prótese que a gente faz cirurgicamente, que é uma prótese ancorada, que usa a audição óssea, né? A transmissão óssea, para lhe devolver a audição do outro lado. Então, esse paciente ficou, graças a Deus, muito bom. Muito bem, e aí ele mudou completamente, entendeu? Que ele já estava, coitado. E por aí vai. Eu fiz a cirurgia também numa paciente que também, por Zika, teve uma perda súbita. E ela não fez a anacusia, ela não perdeu total, mas fez uma severona lá embaixo. Buf. Então perdeu, né? Aí ela ficou, coitada, transtornada com zumbido. Mas eu fiz a cirurgia também, ela teve um excelente resultado, graças a Deus. Mas ela ouve o zumbido eventualmente, no silêncio e tal. Mas com a devolução da audição, isso é mais caro o zumbido, né? Aí também, graças a Deus. Eu acho que isso que você falou é uma coisa interessante, que as pessoas que começam a ter zumbido botam música, música alta pra não ouvir o zumbido e ouvir a música, e você só vai piorar. Achei super interessante, né? Então, exatamente. Tem uma coisa inicial, procure logo, que tem jeito. Exatamente. Se você for botando mais adiando um evento externo, um estressor, você vai botando o ouvido, vai embora. Vai embora mesmo. E a audição vai embora, não tem jeito. Vai embora mesmo. E outra coisa que eu vou aproveitar até para falar, que é o seguinte, hoje as pessoas, ou melhor, as crianças estão nos procurando mais cedo, os adolescentes, por perda auditiva. Joguinho, desde bebê, desde criança, com fone de ouvido, com não sei o que lá, iPad, tudo do ai. E aí, a criança usando muitas horas e alto, claro que depende da idade e tal, mas hoje você já tem uma adolescência que nos procura com queixa e a gente faz audiometria e descobre perda auditiva. Perda auditiva ou de zumbido? De zumbido, de perda auditiva. Então, a gente tá falando, ele não tá atendendo e tal. Não chega a ser uma perda tão grande na adolescência ainda. Mas, por exemplo, tem pessoas que têm tipo, ele é focado, a atenção aí já é outra história, é uma coisa de atenção. Então, ele está ali e aquele nível auditivo atrapalha aquele gatilho que seria para chamar ele daquele mundinho ali, entendeu? E aí, tem muito. Então, fizeram um trabalho também de um screening auditivo em algumas escolas em São Paulo, detectaram um monte, mais do que o que a gente esperava. Crianças com perda auditiva. Tá, e como é que pai e mãe ajuda nisso? A gente vai pegar aquele fone, o que a gente pode fazer com o fone em si? Existe algum fone que a gente possa botar um limite? Existe algum fone que o fone mesmo já tem um limite? A quantidade de horas, meu filho, tem que ser 2 horas, tem que ser 3 horas. Como vigiar isso, né? Pois é difícil. Agora, assim, é a conscientização, né? É a conscientização do preço que pode se pagar, porque não é assim, estou usando, vou. Mas provavelmente vai ter perda, ter prejuízo, né? E assim, os celulares, eles avisam, né? Quando eles atingem o nível auditivo, né? Tipo assim, não pode passar daqui, porque aqui lesa a audição. Vários celulares hoje tem isso. Não tinha nada, mas já tem.
E aí dizendo, ó, aqui é o perigoso e tal, eu já boto o vermelhinho assim. Mas ninguém vai mesmo assim, ninguém. Aí... Mas os fones de ouvido dos joguinhos infantis, acho que não tem, né? Não tem. Aí estão lá nos iPads, normalmente até tem uns que botam plug, tem uns que já botam aquele troço. Sim. Assim. Sabe o que eu fiz numa dessas campanhas? Eu tava no shopping, assim, quando eu vi o neguinho, eu saltava na frente, deixa eu ouvir isso aqui. Que louca. Altíssimo. Altíssimo. Eu digo, gente do céu, eu vou lhe dar meu cartão que você fatalmente vai precisar de aparelho auditivo. Você fazendo terror. Mas eu fico impressionada mesmo, porque às vezes as crianças e adolescentes ficam nesses jogos, né? E aí passam a tarde toda. Passam a tarde toda, gente. E agora, também na Covid, que era aula e jogo, e jogar não somente sozinho, como com os amigos, na rede. Então era o dia todo dessa oferta. Então o não usar o fone. Né? Você vai fazer a sua aula no computador, na televisão, sem fone, né? Sem fone. Bota num lugar que não é, porque atrapalha o barulho, não sei o quê. Então, será que não tem um lugar? Né? Será que não tem uma forma de fazer isso? Porque realmente você ficar com os ouvidos, né? Emprenhados lá por som, barulho o dia todo, barulho água. Não tem, gente. Não tem condições. Você imagina se você pegar um peso e ficar segurando o dia todo, se aquele músculo não vai fatigar, não vai ter um problema. Entendeu? Então a orelha é a mesma coisa. Ok. Nossa, é muita coisa interessante, muita coisa bacana. Muita coisa bacana. Dá tempo pra... E muita gente, assim, essa parte do zumbido mecânico, né? Sim. Então, Soma sensorial. Isso, muito interessante. As patologias. Que tem tratamento, misofonia, usa falar sobre misofonia existe, hiperacusia. Hiperacusia, que é uma coisa, você tem ranger os dentes, né? Bruxismo. Também pode dar o zumbido, quer ver outra coisa que eu considero, na minha experiência, o apertamento pior do que o bruxismo. Apesar... isso aqui é danado para dar zumbido também, então aí, placa, mio-relaxante, fisioterapia, às vezes medicamento, porque aquele tensor do tímpano lá atrás do bandido tá lá contraindo, entende? Então, zumbido pulsátil. Então, você vê o zumbido que pulsa dentro da orelha. As pessoas pensam logo, meu Deus, é um aneurisma e tal, não sei o quê. Não, zumbido... E é o quê? É o quê o zumbido pulsátil? Um monte de coisa, mas também pode ser... Fale logo! Muscular! Muscular. Zumbido muscular. Que pesadelo, A gente leva um tempo para descobrir isso, mas zumbido, a gente procura vazada, a gente dá aquele estalo, ó. Aí você acha que é muscular. Eu escrevi até um capítulo de um livro em relação disso daí. É muscular. Entende? E aí, e o zumbido musical e o zumbido vocal é muito chato para quem tem. E é uma coisa que nem sempre a gente consegue ajudar. Ouvir música. Você não ouve não, você ouve música. Você ouve música, ajuda. Música. É menos terrível do que o zumbido que fica... Aí as pessoas acham que estão ficando malucas. Mas não estão ficando malucas, porque na verdade aquilo é uma convocação. Isso acontece mais até nas pessoas com mais idade, com perda auditiva. E até predominante no sexo feminino, né? Na mulher. Então, aquilo a gente considera que é uma convocação da memória auditiva, só que não está muito claro esse mecanismo. Não é uma música que você já ouvia, que às vezes, porque às vezes a gente lembra de música. Tudo na memória auditiva. Tudo lá. Na memória auditiva. Tudo na memória auditiva. Agora, por que existe esse chamado e você fica ouvindo sem estar lá, entendeu? Ninguém ainda não conseguimos descobrir esse mecanismo. Músicas estranhas? Músicas, não, normalmente a maioria das pessoas tem músicas que fizeram parte da sua vida. Então, entendi. Memória auditiva mesmo. Auditiva, que está lá no temporal e tal. Tá. No córtex temporal. E as lesões que a pessoa faz? Então, pessoas que usam cotonete, uso crônico de cotonete, fazem lesões. Tem alguma relação? Tem lesão física mesmo? Então, lesionou ou só tem relação com... Você fala zumbido? Zumbido, misofonia, hiperacusia, alguma alteração? Labirintopatias? Não, é assim. É uma relação indireta. Porque, por exemplo, se você usa o cotonete, se você enfia muito lá dentro o cotonete, você vai traumatizar, você pode traumatizar o seu tímpano. E o tímpano é o começo de uma grande cadeia, né? Então, o tímpano, ele tem movimentação e tem os ossículos
e vai para a orelha interna. E ali, de lá, o líquido, que tá o quê? A cóclea, o labirinto. Então, se você dá um socalavanco, mesmo sem perfurar o tímpano, né? Você tá ali futucando e tal. Tem pessoas que depois de futucar, fica com a sensação de plenitude por um tempo. Sensação do ouvido entupido. Pois é, de tanto é. As pessoas têm essa... Tapa a audição. Tapa a audição momentaneamente, né? Mas acontece. Por quê? Porque ela... Porque você manipulou demais, porque, entendeu? Você chegou a contrair lá algum músculozinho. Esses músculos, ele funcionam como defesa da orelha interna. Eles são tipo uma alavanca de segurança. Entendi, mas então não tem uma relação direta. Não tem, a não ser que você perfure o tímpano, por exemplo. Aí você vai ficar com perda auditiva, com zumbido, pode ter tontura, depender dessa perfuração, né? Aí o cotonete, o telefone. Nossa, eu conheço um caso de uma paciente, negócio horroroso. Ai, gente, já tem um telefone agora, não? Nossa, horrível. Pergunta. O que é que pode piorar o zumbido? E o que é que a gente pode, então, pessoas que têm zumbido, o que é que elas podem fazer para evitar que piore? Só um resuminho do que a gente já falou. Então, na verdade, o zumbido, ele é mais perceptível no silêncio. Então, a recomendação, não é um tratamento, mas é uma forma de mascarar o zumbido, é você tentar, enquanto você está buscando seu médico, você está tratando, investigando, não ficar no silêncio absoluto, porque você vai ouvir aquele zumbido mais, né? Você vai perceber o zumbido maior. Então, você vai mascarar deixando alguma coisa ligada, ar-condicionado, ventilador, televisão, botando uma musiquinha debaixo do seu travesseiro, sem fone de ouvido, por exemplo. E tem vários aplicativos que você tem som de natureza, que é melhor do que música clássica e tal, porque ele é monótono, né? Que ele vai mascarar sem lesar, sem causar desagravo, emoção, nada disso. E a outra coisa, né, é evitar barulho. Evitar barulho. Então, se você já tem um zumbido, você não pode ficar com o fone de ouvido, como você, né, como a gente estava conversando aqui, o fone de ouvido com barulho alto e tal, então você vai piorar. Então, o zumbido é mais percebido no silêncio, mas ele piora com barulho. Sim, então colocar coisas suaves para que a pessoa não fique com... Isso, e não com fone para dormir, de jeito nenhum. E se for uma causa de uma doença, uma outra doença, controlar a doença? Controlar a doença, aí você tem que seguir o tratamento, né? Porque eu disse isso que é em relação, assim, enquanto você está tratando, enquanto você está investigando. Tem pessoas que têm uma perda auditiva e que a causa é exclusivamente da perda auditiva. Então, essas pessoas cabe o quê? O uso de aparelho. O uso da compensação com o aparelho auditivo, né? Com a prótese auditiva chamada. Tratamento multidisciplinar, lembrar do psicólogo. Isso. Né? Psicólogo, psiquiatra, endocrinologista, aí depende. Eu acho que o centro é o médico otorrinolaringologista, né? Os exames são feitos pelos fonoaudiólogos, normalmente, que fazem parte, né, do nosso time. E aí nutricionista, psicólogo, tudo isso que eu já citei aqui. E é uma coisa importante também saber, por exemplo, tem uma coisa muito bonitinha que aconteceu, foi um paciente meu que ele não tinha outra causa de zumbido a não ser a perda auditiva. Aí ele estava muito chateado com o zumbido, mas ele aceitou usar o aparelho, ele usou o aparelho. E eventualmente você liga para saber como é que tá e tal. E aí esse paciente sumiu. Pois 2 anos depois, ele foi no consultório agradecer que ele não via mais nenhum zumbido, mesmo quando tirava o aparelho. Ai, que entende? Então isso não tem preço. Entendeu? Você tem que obedecer ao tratamento que o seu médico lhe, né? Esse médico, ele só foi lá para agradecer. Eu achei tão lindinho, sabe? É tão bonito. São as missões, né? Exatamente. Quando você faz uma missão maravilhosa na vida de alguém. Então, assim, acho que a gente já passeou um pouquinho por vários zumbidos. Tem zumbidos cirúrgicos também, porque a causa pode ser porque existem perdas auditivas cirúrgicas, né? E existem perdas auditivas que você vai botar uma prótese, ou prótese comum, ou prótese cirúrgica, né? Existem alimentos que pioram o zumbido? Sim. Eu acho que essa parte da metabólica. alto nível glicêmico, açúcar, né? Gordura também, né? Existe sim. E se você, por isso que eu digo, é o zumbido metabólico aí. Então, normalmente é o colesterol, o triglicéridos é mais um pouco, complexo B, o zinco interfere e açúcar. Açúcar, o metabolismo glicêmico. Açúcar é lastimável para tudo, né? Exatamente. Açúcar é lastimável para tudo. Açúcar é danado. Bom, então temos mais alguma pergunta? Não?
Eu acho que a gente fez uma excelente abordagem aqui. Eu acho que a gente conseguiu Todos nós aprendemos muito. Passear por tudo um pouquinho. Muito interessante. Então, o Novembro Laranja aborda esses assuntos todos interessantes. Se você tem zumbido, se você tem essas outras alterações, procure seu otorrinolaringologista, você pode melhorar. E se você não tratar, você pode piorar, evoluir para a surdez, né? Que é uma coisa que depois pode não recuperar mais, ou ser mais difícil, recuperar parcialmente. Eu queria então, Clary, que você finalizasse falando um pouco sobre a campanha. E vou lembrar vocês que nesta quinta-feira nós vamos falar sobre o Novembro Dourado, que nós vamos abordar o câncer infantil, infanto-juvenil, tá? Então, doutora Clarice Saba. Estarei ligada. Bom, aproveitando uma frase que você falou, a perda auditiva, ela pode dar o zumbido, mas o zumbido, ele não dá perda auditiva. Isso é importante porque tem pacientes que acham assim, eu tô com zumbido, vou ficar surdo. Não é. A perda auditiva causa o zumbido não dá perda auditiva, certo? Então, pessoal, é assim, existe essa campanha de conscientização do zumbido, hiperacusia, misofonia, e que tem também, em novembro, a gente também tem o dia da surdez, né? Então, da conscientização. Então, a perda auditiva, explicar que a perda auditiva pode causar um monte de coisa e pode ser evitada em muitos casos, porque a gente tem a perda auditiva da idade, mas a gente tem muita perda auditiva provocada por fatores externos e falta de cuidado mesmo. Então, converse com seu otorrinolaringologista, seu médico otorrino, para ele dar algumas dicas, né? Isso tudo pode ser atrasado, né? E adiado, né? Essa perda auditiva. E se você tem zumbido, não perca as esperanças, não. Procure um médico otorrinolaringologista, vai fazer todos os exames para saber por que você tem zumbido. É um porquê, 2 porquês, 3 porquês, mas todos têm que ser consertados, para que você tenha a maior chance de se livrar do zumbido, de melhorar dele, mas principalmente ter a qualidade de vida de volta, gente. É importante. Ai, maravilha, maravilha. Pois é isso, pessoal. Então, obrigada por vocês terem assistido a gente. Quem não assistiu, depois dá uma olhadinha, vai ficar disponível nas redes do Sindmed, tá? E nos vemos novamente na quinta-feira, no Novembro Dourado. Um beijo, tchau. Obrigada. Tchau, gente.